O sintagma preposicionado tem essa estrutura: preposição mais um sintagma nominal. Também pode acontecer do sintagma preposicionado ser realizado por um advérbio, mas isso é uma conversa que fica para depois, lá para o final, quando a gente estiver vendo toda a expansão da sentença, para explicar como é que isso ocorre. Não se preocupe com isso agora. Então, um exemplo aqui de sintagma preposicionado, simples, uma preposição e um sintagma nominal só com substantivo. Em casa, divida por alunos. Aí eu estou em casa, seguro de vida, são exemplos de realizações desse tipo de sequência. Tá? Feito por alunos, são exemplos de que a gente utiliza esses sintagmas preposicionados no nosso dia a dia. Agora, um outro exemplo já com determinante. Sintagma nominal com determinante. Então, aqui a gente tem contra a proposta, sobre o livro, em cima desse tapete. A gente precisa ver. O primeiro caso é a fusão da preposição de, ou de, como a gente fala no dia a dia, com um determinante que tem vogal. Então, a gente teria de a proposta, de aquele livro, de essa mesa. Só que a gente não fala assim. No nível fonológico, a gente faz uma fusão dessa preposição com esse determinante, e isso vai ficar assim: da proposta, daquele livro, dessa mesa. Na estrutura profunda, a preposição continua no lugar dela. Foi na estrutura superficial que aconteceu a fusão. Ou seja, o nosso cérebro sabe que tem uma preposição aqui, mas ele aplica a regra fonológica e diante de vogal, esse de vai se fundir com a vogal. E daí fica da proposta, daquele livro, dessa mesa. Um outro caso, a preposição em com vogal. Em a proposta, em o livro, em esse tapete. Mas a gente não fala assim. A gente fala na proposta, no livro, nesse tapete. De novo, na estrutura profunda, a preposição continua existindo. Nosso cérebro sabe que ela está lá, mas fonologicamente ela aparece colada no determinante. O que sobra dela é só essa nasal aqui, olha, representada pelo N. Na proposta, no livro, nesse tapete. Um outro caso é o caso da preposição a com a vogal a. A gente tem a proposta, a aquele livro, a aquela pessoa. Só que a gente não fala assim. No nível fonológico ocorre uma fusão que é a chamada crase. Atenção, a crase é um fenômeno fonológico. No Brasil é muito comum chamar esse acento que vai sobre o A de crase. Não, isso não é a crase, isso é o acento grave. Crase é um fenômeno fonológico. Crase quer dizer fusão. Crase quer dizer isso, fusão de vogais. O que acontece é, a gente faz uma fusão do a preposição com o a artigo ou com o a da palavra que vem depois. Não necessariamente tem que ser artigo. E pronuncia um só. Na nossa escrita, isso é marcado, esse a em que acontece a crase é marcado com acento grave. É o que acontece aqui. A proposta, a aquele livro, a aquela pessoa. O nosso cérebro sabe que a preposição está lá dentro. Foi uma regra fonológica que causou a fusão da preposição com a vogal a que vinha depois. Não importa se é artigo, se é demonstrativo. Agora, nós vamos ver exemplos com expansão do determinante. A gente viu na outra aula aquela situação em que o determinante é expandido, lembra? Ele pode vir com determinante base, um pré-determinante e um pós-determinante. Vamos ver aqui como é que isso acontece quando ele está dentro de um sintagma preposicionado. Então, observa aqui. A gente tem um sintagma nominal
com o determinante que está sendo realizado por pré-determinante e por um determinante base. Então, a estrutura aparece inteira assim, desse sintagma preposicionado. Para todos os amigos, em algumas destas mesas, sobre várias das camisas. E também a gente tem aquela expansão máxima do determinante, em que ele vem com pré-determinante, determinante base e pós-determinante. Observa, daria para dizer, para todos os meus amigos, em algumas destas 20 mesas. Então, aqui você tem o determinante que está na expansão máxima dele, olha. Daí que você tem esse negócio grandão aqui. Cuidado sempre para não confundir preposição com determinante. Faça sempre a análise, depois de um tempo praticando isso, você consegue identificar imediatamente. Então, essa é a expansão máxima que pode ter de um sintagma preposicionado, em que ele tem um sintagma nominal, ele sempre é preposição mais sintagma nominal. A expansão que ocorre é dentro do sintagma nominal. O sintagma preposicionado, a primeira ponta dele é a preposição. Com ela não acontece nada. No máximo, aquelas situações que a gente viu de fusões no nível fonológico, mas a preposição continua no lugar dela. É só isso que acontece, tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais.